negar que o Vasco vive um momento especial. Não perde há 6 jogos. Vai enfrentar o Palmeiras, que também não perde há 6 partidas. Depois do empate com sabor de vitória diante do Flamengo no último domingo, aqui no Maracanã, o elenco do Vasco ganhou folga na última segunda e se reapresentou nesta terça no CT Moacir Barbosa para iniciar a preparação para o duelo contra o Palmeiras, no próximo domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Quem não se reapresentou foi o atacante Verratti. O argentino apresentou um quadro de virose nos últimos dias e está se recuperando em casa para ter condições de atuar no fim de semana. Inclusive, ele jogou com febre no clássico diante do Flamengo. O Vasco tem essa semana livre só para treinamentos. E por falar em treino, o presidente Pedrinho confirmou, em entrevista ao canal Amigos Futebol Clube, que Rafael Paiva está efetivado como técnico da equipe. Em um primeiro momento, ele assumiu como interino, mas os bons resultados fizeram com que o profissional, que vem das divisões de base do clube, fosse mantido no cargo e agora fosse efetivado. O Cruz Maltino, que já não perde há 6 rodadas no Campeonato Brasileiro, está na 9ª colocação, a 7 pontos do G6 e a 10 pontos da zona de rebaixamento. Fala, galera do Vascão, vamos reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do seu clube do coração, o Vasco da Gama, que enfrenta nesse final de semana o duelo mais difícil do ano, será? Vasco e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O jogo é com mando de campo do Vasco, onde o Vasco vem se dando muito bem, né? Será que o Vasco consegue vencer o Palmeiras? O Vasco conseguiu segurar o Flamengo. Se segurar o Palmeiras, rapaz, tem que dar um troféu pra esse Paiva, hein? Porque o elenco do Vasco, o time do Vasco, não é pra isso tudo, né? Vem se mostrando um time bom, mas não é pra isso tudo. Se conseguir, ano que vem o trem vai ser com força e ódio. Ô Lucas Pedrosa, eu quero saber uma coisa. O Verratti jogou no sacrifício, o clássico dos milhões, ele tava com febre. O que ele tinha, ô Pedrosa? Conta pra gente. Exatamente, Fernanda. No último sábado, o Verratti começou a ter febre, teve gastroenterite também. Teoricamente não deveria jogar, mas ele é um cara que se dedica demais ao Vasco da Gama e sabe da importância dele, principalmente num clássico como contra o Flamengo. É um líder, é um cara que preocupa a defesa adversária também, e ele fez isso justamente no próprio gol, né? Que o Pumita cruza, e aí os jogadores do Flamengo marcam o Verratti, achando que o Verratti que ia ser o cara, o alvo do cruzamento. E na verdade foi o Felipe Coutinho, então mesmo não estando 100%, ele conseguiu participar positivamente. E aí, nessa semana, o Verratti, o Vasco, se apresentou na última terça-feira. O Verratti não treinou, porque ele continuou tendo febre, continuou tendo diarreia também. O ponto é, o Verratti vem melhorando. Ele vem retomando a alimentação dele normalmente. Hoje, ele já foi ao CT Moacir Barbosa e fez um treinamento à parte, junto com a comissão técnica do Vasco da Gama. Ainda não está 100%, ainda sente algumas dores, digamos assim, mas amanhã a tendência é que o Verratti volte a treinar normalmente, uma apuração exclusiva aqui que a gente conseguiu fazer. E aí a tendência também é que ele viaje para Brasília. Se ele vai jogar como titular ou não é outro ponto, e é um ponto que tem que ser visto diariamente. Mas o fato é, o Verratti é um cara muito fominha, né? Pra quem vai lembrar, ele já jogou com a costela fissurada, né, nesse ano. 2 semanas. Imagina uma dor de barriga vai tirar o Verratti. Duvido. Exatamente. Então, assim, o Verratti é um cara que se dedica muito ao Vasco da Gama e é um cara que deve viajar normalmente para Brasília, voltar a treinar com esse grupo, ainda devagarzinho, mas está se recuperando bem e a gente deseja melhoras aí ao Pirata. Costela quebrada, já jogou. Febre, já jogou. O que tirou o homem desse jogo? Ou alguma coisa desse homem do jogo? Nada. Ainda mais que tá cheio de enderogermina boa hoje em dia. Tomou esse negocinho. Rapidinho, né? Rapidinho ele fica bom. Isso aí. E pode fazer o quê? Beber água também. É muito. Hora de falar sobre a chance de o Vasco contar com a ajuda da sua patrocinadora Master para a contratação de um grande reforço em 2025. Ao longo da terça-feira, nas redes sociais, essa especulação ganhou muitos adeptos. E a notícia dá conta de que a Betfair estaria disposta a colocar dinheiro para pagar os salários de um jogador importante, que seria contratado para o próximo ano. Importante dizer que essa negociação estaria mais avançada se o Vasco fosse para a Libertadores da América. O que eu fiz? Entrei em contato
com uma fonte do departamento de futebol do Vasco para saber se existe alguma conversa nesse sentido. Essa pessoa, super importante dentro da estrutura do futebol, assegurou que nunca ouviu qualquer chance de auxílio da Betfair para além daquilo que já está previsto no contrato atual. Ou seja, o Vasco não conta com dinheiro extra para buscar reforços. E aí, é importante lembrar que o Vasco, independentemente de como terminar as competições nesse ano, não terá capacidade para grandes investimentos, a menos que a venda da SAF avance. E hoje ela está estabilizada e estagnada. A CAP, que é a controladora da 777, ainda não fez grandes avanços, nem definiu quanto é que ela quer pelos 31% a que tem direito na SAF vascaína. Pedrinho também não conseguiu avançar com outros interessados. Para arrematar em relação ao Cruz Maltino, essa é a segunda vez que se especula a Betfair ajudando com contratações. Já haviam falado de Sérgio Ramos no Vasco com a ajuda da patrocinadora. Essa mesma fonte do departamento de futebol havia negado na época e o tempo mostrou que isso era real. Bora falar agora sobre a SAF do Vasco. Muitos torcedores cruzmaltinos me perguntando em que pé anda essa história. Posso assegurar para vocês que dificilmente teremos qualquer novidade ainda em 2024. Esse tema deve ser definido apenas em 2025. O presidente Pedrinho sabe que precisa vender a SAF Cruzmaltina, mas não dá para fazer qualquer tipo de negócio. A ideia é encontrar um interessado capaz de gerir o clube de forma profissional e que tenha dinheiro para que o Vasco não passe por mais dificuldades. Importante contar que o Vasco tem enfrentado enormes problemas na busca por investidores, mas também com a compra de 31% das ações que pertencem à 777, que hoje, por sinal, estão sob o controle da ACAP. Essa empresa é que assumiu todas as ações da 777. A ACAP, inclusive, nem definiu o preço dos seus 31%. Esse é só mais um dos fatores que complicam toda a operação. Tratativas com José Roberto Lamarck, a dona da Crefisa, estão completamente esgotadas. Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, que chegou a cogitar a compra da SAF do Vasco, também retirou qualquer conversa. Para piorar, Pedrinho está precisando se virar nos 30 para conseguir dinheiro para o clube. Haveria a programação de um aporte de 270 milhões de reais que a 777 faria até setembro. E era essa grana que garantiria todos os salários e outras coisinhas mais para que o Vasco não passasse por dificuldades. Sem esse dinheiro, cabe ao Pedrinho buscar com vendas de atletas, antecipação de receitas e novas receitas, dinheiro para que o clube não passe por dificuldades. Sobre o Cruz Maltino, David acaba de completar, de bater uma das metas previstas no contrato de empréstimo. Dessa maneira, o clube vai precisar comprá-lo do Internacional, operação de 2 milhões e 800 mil euros ou 17 milhões e 300 mil reais. É isso aí, galera do Vascão. Cara, infelizmente, o Palmeiras, né, não está classificado nas Copas e vai também para o confronto contra o Vasco inteiraço, né? O Vasco vai ter que enfrentar o Palmeiras inteiro. O Vasco provavelmente vai estar inteiro também. Inteiro que eu falo não é o time, né? Não estou falando assim do time. Estou falando sim do fôlego, né? Os dois times vão estar bem preparados para esse jogo de Campeonato Brasileiro. E aí, tipo assim, eu já não tenho dúvida de que o Vasco está em um degrauzinho bem acima do que ele começou o ano, né? Mas se ele vence o Palmeiras, o Botafogo vai agradecer, obviamente. Mas se o Vasco vence o Palmeiras nesse jogo aqui, meu irmão, ele vai a 38 pontos, o mesmo número de pontos do Internacional, assume de novo a 8ª colocação. E mostra a que veio, né? Mostra que não vai ser ali em 2025 um time que vai apenas brigar por meio de tabela. Se o Vasco vencer o time do Palmeiras, cara, que é um time muito difícil, né? Palmeiras é a melhor defesa disparada do Campeonato Brasileiro, apenas 19 gols sofridos. Vai ser um jogo muito difícil. A última derrota do Palmeiras foi para o Botafogo na Libertadores da América. E na Copa do Brasil também para o Flamengo. Perdeu para o Vitória, mas era um jogo com time reserva, né? Perdeu para o Fluminense, perdeu o Botafogo de 1-0. Perdeu para o Fortaleza de 3-0.
Se perdeu pro Fortaleza de 3-0, meu irmão, e o Vasco ganhou do Fortaleza, tudo pode acontecer. Vai de como começar o jogo, né, pessoal? Se o jogo começar com um golzinho ali pro Vasco, aí o Palmeiras vai ter que tentar se expor, vai ter que tentar empatar, e o Vasco em contra-ataque é mortal, né? Fatality. Dá pra gente acreditar assim que o Vasco consiga uma vitória. O Palmeiras vem de 2 goleadas nos últimos 3 jogos, são 10 gols. Nos últimos 3 jogos são 12 gols feitos, né? Nenhum gol sofrido. É o favorito para levar o título mais uma vez, né? Para mim, hoje, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é o melhor time. Melhor time do Campeonato Brasileiro. Se a gente englobar geral, em Libertadores e Brasileirão, eu ficaria com o Botafogo, porque o Botafogo ainda está na Libertadores e vem conseguindo levar as 3 competições, né? As 2, na verdade. O Palmeiras só está em segundo colocado hoje, justamente porque ele caiu nas 2 competições, nas 2 Copas.